Fala pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletrônica digital e hoje estaremos falando de um novo assunto. Falamos até as últimas aulas, sobre portas lógicas, falamos também na última aula sobre famílias lógicas e hoje nós vamos virar um pouquinho a chave, vamos falar de algo novo, vamos estar falando de um componente eletrônico extremamente importante e muito utilizado e que é um componente digital. Eu estou falando do display de 7 segmentos, presente aí em boa parte dos placares, dos indicadores, Você olha lá um relógio na rua, você tem ali um display de 7 segmentos, enfim. No elevador, você também tem um display de 7 segmentos, indicando qual andar que você está, enfim, muito utilizado e a gente vai estar estudando um pouquinho sobre esse componente. Bom, antes de falar do display de 7 segmentos, é importante que nós façamos uma revisão sobre LED. Por quê? Porque o LED ele é a base de funcionamento do display de 7 segmentos. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa tela no LED. Então está aí na tela LED. Lembrando, o LED, a palavra LED significa Light Emitted Diode, que é diodo emissor de luz. Então, primeiramente é necessário a gente conceituar que o LED ele é um tipo de diodo. É um diodo que emite luz. É isso que significa a palavra LED. Esse daqui é o símbolo do LED, é o símbolo do diodo, Só que ele tem duas setinhas saindo do corpo aqui do símbolo. E uma coisa muito importante para nós, que vai ser assim extremamente necessário que você saiba para a nossa aula de hoje. O positivo do LED e o negativo do LED. Esse lado aqui é o lado positivo e esse lado é o lado negativo. Como que eu sei que esse lado é o lado negativo? Como que eu faço para guardar? Tá vendo esse traço, Ele é um traço. É como se fosse um sinal de negativo, Como se fosse um negativo. Então o lado que tem o traço é o lado negativo. Então isso é importante você saber para hoje, para a aula de hoje. Outra coisa que é extremamente importante, você deve ter visto isso em eletrônica, o nome de cada um dos terminais. O terminal positivo recebe o nome de anodo e o terminal negativo recebe o nome de catodo. Então assim, é fundamental, já anota no seu caderno o símbolo do LED, escreve no lado positivo do LED anodo e faz um positivo. No lado negativo do LED escreve catodo e faz um negativo, Porque é assim extremamente importante que você consiga associar positivo a anodo, negativo a catodo. Catodo e anodo é o próprio significado de positivo e negativo. Bom, feito isso, só para a gente aprofundar um pouco mais a respeito do LED, o que nós temos? Os componentes, o LED em si, ele tem esse formato, esse invólucro, e a gente tem vários tipos de LED, várias cores e assim por diante. E o funcionamento do LED? O LED ele é um componente que, quando polarizado diretamente, os elétrons eles geram uma radiação. Essa radiação, no arseneto de galho, que é o material que compõe o LED, ele é convertido em luz. Enquanto no diodo comum, os elétrons, quando o diodo comum polarizado diretamente, esses elétrons eles geravam uma radiação que no silício era convertido em calor, no LED, no arseneto de galho, que é o material do LED, ele é convertido em luz. Bom, importante a gente lembrar da tensão de barreira de potencial. O que é a tensão de barreira de potencial? É a queda de tensão no LED.
A queda de tensão nos LEDs de sinal ela é de aproximadamente 2 volts. Então nós temos um LED polarizado diretamente, a queda de tensão nele é de 2 volts. Tá? E a corrente? Né? A corrente é um elemento extremamente importante no LED. Por quê? Para o LED funcionar corretamente, ele tem que trabalhar entre a sua corrente mínima e a sua corrente máxima. E a sua corrente mínima, ela serve para garantir que o LED vai acender completamente. E a sua corrente máxima, ela vai, você limitando a corrente máxima, ele vai permitir com que o LED não queime. Então, se a corrente que passar pelo LED for menor do que a corrente mínima, ele não vai acender completamente ou de repente nem vai acender. Se a corrente que passa pelo LED for maior que a corrente máxima, então pode ser que ele se danifique ou reduza muito a sua vida útil, ou pode até mesmo, dependendo do valor dessa corrente, pode ser que o LED queime. E quais são esses valores? Né? A corrente mínima num LED de sinal ela é de 10 mA e a corrente máxima de 20 mA. Isso significa que nós temos no LED que trabalhar numa faixa entre 10 mA e 20 mA para que esse LED funcione no seu brilho total e tenha uma vida útil muito próxima daquilo que o fabricante especifica que ele vai ter. Então é importante que a gente atenda esses dois requisitos com relação à corrente no LED. Tem que ser maior que 10 mA e menor do que 20 mA. Bom, o LED, para ele acender, ele precisa sempre ter um resistor em série com ele. Tá? E aqui nesse exemplo eu coloquei o resistor antes do terminal positivo do LED. Não teria nenhum problema se esse resistor estivesse no terminal negativo do LED. Sem problema nenhum. A corrente no circuito série ela é a mesma. Então o LED ele tem que ser montado sempre com resistor em série. Tá? Por quê? Porque se eu coloco aqui no meu VCC 5 volts, o LED ele só vai comportar 2 volts. É como se eu tivesse aqui 5 litros, né, querendo colocar num balde que só comporta 2 litros. Não vai dar. Então o que acontece? Ele se completa com 2 litros e os outros 3. Os outros 3 vão para o resistor que vai estar em série. Então esse resistor que vai estar em série, ele tem basicamente duas funções. A primeira função é ficar com a tensão que sobra do LED. Então se a minha fonte tem, como é o exemplo que eu dei, 5 volts, a queda no LED vai ser de 2 volts, a tensão sobre o LED vai ser de 2 volts, e os outros 3 volts vão ficar sobre esse resistor. E a segunda função desse resistor é, a partir do momento que eu tenho essa tensão, os 3 volts, se eu dividir pela resistência do resistor, eu vou ter uma corrente que vai passar pelo resistor. E essa corrente que vai passar pelo resistor, ela também vai passar pelo LED. Ou seja, através do valor desse resistor, eu consigo controlar qual é a corrente que vai passar pelo LED. E aí, através desse valor, eu consigo forçar, né, que essa corrente ela esteja entre 10 mA e 20 mA. Então, dessa forma, eu consigo controlar a corrente que passa pelo LED. Então, são duas funções para esse resistor e ele é sempre importante. Uma, ficar com a tensão que sobra do LED, e outra é garantir que a corrente que vai passar pelo LED esteja entre 10 mA e 20 mA, e a gente faz isso através de um correto valor para esse resistor. Bem, dito isso e revisado isso, nós já podemos começar então a falar de display de 7 segmentos. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês como que é um display de 7 segmentos. Essa é a imagem de um display de 7 segmentos. Tá? Se você contar aqui, ele tem 10 segmentos. O que é um segmento? É um pedaço de reta. Então você tem aqui 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 segmentos. Isso justifica, então, o nome, né? O display de 7 segmentos, ele possui dentro dele 8 LEDs. Embora ele seja de 7 segmentos, ele tem 8 LEDs. Por quê? Além desse formato aqui do número 8 composto por 7 segmentos, eu tenho também um ponto na esquerda, né? Esse pontinho. Então a gente conta os 8 LEDs com os 8 LEDs também contando esse ponto. Bom, e ele é no formato do número 8. Por que ele é no formato do número 8? Ele tem esse formato porque acendendo e apagando esses segmentos, né? Porque aí cada segmento desse embaixo eu tenho um LED que vai acender ou apagar. Eu vou poder, acendendo e apagando, formar os 10 algarismos, né, decimais, que são, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então está aqui os 10 algarismos decimais, né, e eu consigo, dessa forma, representar cada um deles. Tem aí algumas variações para o 6 e para o 9, onde eu posso colocar, no 6 aqui eu posso colocar essa parte de cima ou não, e no 9 eu posso colocar essa parte de baixo ou não, tá? Tem algumas, você pode representar das duas formas, tá bom? Bom, outra coisa importante para falar sobre o display. Então, dito aí como que é a imagem dele, né, explicando por que ele está no formato do número 8 e dizer agora para você uma coisa importante. Cada segmento desse possui um nome, né? Então, por exemplo, esse segmento de cima, e a gente vai seguir aí no sentido horário, né, no sentido do relógio, esse aqui de cima é o A, esse é o B, esse é o C, o D, o E e o F. E esse aqui do meio é o G. Então, cada segmento, a partir de agora, a gente vai chamar ele pelo nome, tá? O display de 7 segmentos, ele possui 10 pinos, 10 terminais. 5 terminais embaixo e 5 terminais em cima. Aliás, como que eu faço para saber se eu estou olhando de frente o display de 7 segmentos? É só você manter o ponto, né, esse LEDzinho de ponto aqui, no lado direito inferior. Então você sabe que você está olhando ele de frente. Então esse ponto, ele estando aqui no lado de baixo, né, no lado direito, né, ou ele vai ficar no direito inferior ou no esquerdo superior, né? Então você mantendo ele no lado direito inferior, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aí em cima você retoma 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente faz a contagem dos pinos, a gente faz essa contagem anti-horário, né? Sentido contrário do relógio. Então, essa é a pinagem, dessa forma com que a gente conta. Assim como nós aprendemos lá como que a gente conta a pinagem de um CI, está aqui como a gente conta a pinagem do display. Então, aqui no caso dessa foto, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui de cima que aparece ainda é o 6, 7, aí vai, 8, 9, 10, os que não estão aparecendo. Então, falei também da pinagem do display de 7 segmentos. E é lógico que cada pino desse vai ter uma função. E como que fica a função de cada pino desse? O pino 1, ele serve para controlar, e aqui eu coloquei uma tabelinha da pinagem. O pino 1 controla o pino E. O 2 controla o segmento, né? O 1 controla o segmento E, que é esse daqui, né? 1 controla o segmento E. O 2 controla o segmento D. O 3 nós chamamos ele de comum, e eu já explico o que quer dizer esse comum. O 4 ele vai controlar
o segmento C, esse segmento aqui. O 5 controla o ponto, né? O 5 controla o pontinho. O 6, lá em cima, o 6, ele vai controlar o segmento B, né? Tá aqui o B. O 7 controla o segmento A, que é esse daqui. O 8 também é chamado de comum. O 9 controla o segmento F. E o 10 controla o segmento G. Então eu tenho aí 8 pinos controlando 8 LEDs, os 7 segmentos mais o LED. Tá? E 2 pinos que nós chamamos de comum. Então essa pinagem aqui ela é fixa. Sempre quando você quiser acessar o segmento C, você tem que ir lá no pino 4. Eu quero acessar o segmento E, você tem que ir lá no pino 1, tá? Porque essa é a pinagem do display de 7 segmentos, certo? E eu já falo daqui a pouco o que quer dizer esse comum, né, que é o pino 5 e o pino 8. Bem, nós temos 2 tipos de display de 7 segmentos. Nós temos o display de 7 segmentos catodo comum e display de 7 segmentos anodo comum. Antes, então, vamos lembrar aqui, né? Catodo é o lado negativo do LED, certo? É o negativo do LED. Enquanto que anodo é o positivo do LED. Então, nós começamos a ver aqui que existe uma relação, né, do terminal do LED que está dentro do display, né? Afinal de contas, o display é um componente com 8 LEDs, e tem uma relação. Nós temos 2 tipos. Nós temos o tipo que tem o negativo, né, o catodo comum, e o positivo comum, o anodo comum. Então a gente vai dar uma olhada nesses 2 tipos. Nós vamos começar pelo display de 7 segmentos catodo comum. Então como que vai funcionar aí o display de 7 segmentos catodo comum? Então, primeiro vamos aqui colocar as definições, né? Olha, catodo então quer dizer negativo, é o lado negativo do LED. Enquanto que comum, né, nós não falamos nada ainda, mas faz menção ao pino 3 e ao pino 8 do display, né, que é chamado de pino comum. Então, sempre quando a gente se referir ao comum, aos pinos comum, eu estou me referindo ao pino 3 e também ao pino 8 do display. Deixa eu marcar aqui 3 e 8. Pois bem, então aqui o que eu coloquei? Eu coloquei o desenho, né, de 8 LEDs. Esses 8 LEDs eles estão arranjados, né, estão organizados no formato do display, né, dos segmentos. Então está aqui o segmento, A, né, tá aqui o segmento B, segmento C, D, E, F, G e o ponto. Então, ao invés de fazer o número 8, né, que é a figura geral do display, utilizando segmentos de reta, né, eu fiz ele utilizando LEDs, que é o que tem por baixo. É a eletrônica que tem por baixo. Eu sei que seria muito legal, muito mais fácil, se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, o pino 3 é o positivo, pino 8 é o negativo, e quem você mandar nível lógico 1, ele vai acender. Só que ele não funciona dessa forma. Por quê? Porque o display de 7 segmentos ele não tem um VCC e um GND como um CI. Ele é exatamente um arranjo de LEDs. Se você for pegar a definição de display de 7 segmentos, é um arranjo de LEDs no formato do número 8, de maneira que você consegue representar qualquer algarismo decimal. Então, pessoal, vamos aprofundar aqui, né, para a gente poder entender o que nós temos aqui dentro, o que existe, na verdade, dentro do display. Então, eu coloquei aqui os meus LEDs. Então, uma coisa que a gente já pode
definir, né? Então, pino 3 é o comum, pino 8 é o comum, os dois são chamados de comum. E uma coisa que eles têm em comum, né, é que os dois eles estão interligados. Existe aqui uma ligação entre o pino 3 e o pino 8. Então, existe aqui uma ligação física, né? Se você pegar um multímetro e ligar o 3 e colocar ele o multímetro na escala de continuidade e colocar entre o 3 e o 8, ele vai apitar, porque existe uma continuidade entre o 3 e o 8, que são os terminais de comum. Então, quando eu falo que esse display é um display catodo comum, ora, se o catodo é o terminal negativo e o comum é o pino 3 e o 8, eu estou dizendo que todos os catodos desse display estão ligados no terminal, no barramento, né? No terminal 3 e 8, ou seja, no barramento de comum. Então, por exemplo, aqui o A, eu estou dizendo que o negativo dele está ligado no comum. No caso do B, eu estou dizendo que o negativo dele está ligado no comum, né? Está ligado no comum. O C, o negativo dele está ligado no comum. O D, o negativo dele está ligado no comum. O E também, ó, o negativo está ligado no comum, porque esse display é um display catodo comum. O F também, ó, o negativo dele ligado no comum. E o G também vou pegar o negativo dele e vou ligar no comum, ó. Então eu fiz aqui, ó, né, a representação dos catodos, né, todos eles ligados no comum, todos os catodos ligados no comum. Então, dessa forma, a gente consegue uma representação, né, de todos os catodos ligados ao comum, o que vai nos dar aí uma forma interessante, né, de representação. Uma vez que eu fiz isso, o que nós vamos fazer agora? Bom, e o outro lado do LED? Aonde que o outro lado do LED está ligado? O outro lado do LED vai estar ligado no terminal que o representa. Então, por exemplo, o segmento E vai estar ligado aqui no 1. O segmento D vai estar ligado no 2. Deixa eu trocar a cor aqui para a gente fazer essa representação. Então, vamos fazer essa representação aqui de verde. Tá? Então, aqui, ó, o E, né, esse outro lado, que seria o anodo, né, o outro lado dele, está ligado aonde? Está ligado aqui no pino 1. O D, porque como que eu sei que o E está ligado no 1? Por causa que o pino 1 é o pino que representa o E aqui, ó. Tá? E o D está ligado no 2, ó. O D está ligado no 2. E o C está ligado no 4, ó. Ele vai sair daqui. Eu sei que eu tenho uma ligação aqui para o 4. Eu esqueci de ligar o comum também do ponto, né? Então deixa eu voltar ali no comum do ponto, né? Que ele também tem a mesma ligação que os outros têm, ele também tem, ó. Então esse comum aqui, ó, vou ligar essa parte negativa do ponto no comum. E o outro lado, que é o lado anodo do ponto, eu vou ligar ele no pino 5, né? Que é o pino que controla então o ponto, ó. Então eu vou ligar ele aqui. E aí nós temos aqui, ó, o segmento B, ele vai no 6, né? O A, ele vai no 7, tá? Mais uma vez, onde eu sei que eles estão ligados, ó, tá vendo o A aqui? O A, ele me fala que o A, ele é ligado no 7, ó. Então se ele é ligado no 7, então fiz essa ligação. O 9 no F, né? E o 10 no G. Então está aqui o 10 no G. Então é isso que eu tenho, essa ligação que eu tenho dentro do display de 7 segmentos anodo comum. Tá? Parece
um emaranhado, né, de fios. Mas essa ligação, se você pegar e esticar ela, é que ela está no formato do 8. Mas se você colocasse esses LEDs, se você esticasse esses LEDs, nós teríamos isso daqui, ó. Então todos os catodos, né, conectados em um determinado ponto, que é o comum, né, e os anodos, cada um indo para o seu segmento. Aqui nesse comum seria o pino 3 e 8, e aqui o A seria lá o pino 7, o B o pino 6, o C o pino 4, né, e assim por diante. Então é isso que nós temos. Bom, baseado nisso, eu consigo fazer o acendimento desses segmentos, que é o que nós vamos querer fazer agora. A gente vai querer acender esse segmento. Então, como que eu faço para acender cada um desses segmentos? Vamos lá. Então, agora eu vou pegar um exemplo, né, onde eu quero que se acenda aqui o número 1. Então, primeiramente, eu tenho que pensar assim, bom, para acender o número 1, o que eu tenho que fazer para acender o número 1? Para acender o número 1, eu tenho que acender o segmento B e o segmento C. Então, eu vou olhar aqui. Quem que é o meu segmento B? Quem é o cara que vai controlar o meu segmento B? Meu segmento B é o pino 6. E quem que é o meu segmento C? É o 4. Então, eu penso da seguinte forma. Esse display, ele é um display catodo comum. Então, ele é um negativo, né, que está ligado no 3 e no 8. Tá? Então, o próprio nome do display vai estar informando isso para a gente. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é pegar o pino 3 ou o pino 8, né, se ele é um catodo comum, ou seja, se ele é um negativo comum, então ele é o quê? Um negativo 3,8. Catodo comum significa, troca catodo por negativo, troca comum por 3,8. Então, se ele é catodo comum, ele é um negativo 3,8. Significa que eu tenho que ligar o terminal 3 ou o terminal 8 no negativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui o terminal 3, ó, e vou ligar ele até o GND. Eu vou representar aqui um símbolo de terra. Ó. Então, eu peguei o 3 e liguei no negativo. Liguei o 3 no negativo. E quem eu quero acender? Quem que eu quero acender? Eu quero acender o 4, o C, né, que está no pino 4, e o B, que está no pino... o B está no pino 6. Eu quero acender esses dois segmentos aqui. Ó. Eu quero acender o 4, né, o segmento controlado pelo C, e o 6 controlado pelo B. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos pegar aqui, para acender esse cara aqui e esse cara aqui, nós vamos pegar tanto o 4 quanto o 6, eu vou ligar no oposto que eu liguei o comum. Então, eu vou pegar primeiro aqui, colocar um resistor aqui no 4. Ó. Vou pegar esse 4, né? Vou ligar aqui o 4 num resistor, e vou fazer essa ligação via resistor. E o 6, vou colocar um outro resistor. Vou fazer aqui um outro resistor, né? E vou representar aqui, ó, o meu VCC. O meu positivo. Então tá aqui, ó, VCC. Então, pessoal, só revisando o que eu mostrei para vocês. Eu vejo, qual que é o nome do meu display? Catodo comum. O que quer dizer catodo comum? Negativo 3,8. Então, eu vou pegar o meu 3 e 8 e vou ligar no negativo. E quem eu quero acender? Quem eu quero acender, eu vou ligar no oposto. E por que eu vou ligar no oposto? Eu vou ligar no oposto porque eu preciso da diferença de potencial. Então, olha, agora eu vou ligar o 4 lá no VCC, na representação de VCC que eu fiz. Ó.
Aqui, ó, liguei aqui no VCC. Então eu liguei o 4 e o 6 através de um resistor no VCC. Poderia ter feito um VCC para cada um, tá? Daria na mesma. Mas assim, né, eu tenho a representação então da ligação desse display para aparecer o número 1. Então, de novo, eu verifico qual é o meu display. Catodo comum. Negativo no 3,8. Então, ligo o 3 ou o 8 no negativo. Quem eu quero acender, eu faço isso via resistor. Na prática, né, pessoal, olhando aqui no desenho aqui embaixo, né, onde eu tenho o desenho com os diodos, eles estão lado a lado, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse comum aqui, né, ligando ele no negativo, né, e o LED que eu quero acender, eu uso um resistor, né, e esse resistor que eu vou usar aqui, ó, no caso foi o B e foi o C. Né? Peguei aqui o meu B com resistor e liguei no positivo. E o meu C também com resistor e liguei no meu positivo. A gente olhando aqui, ó, esses LEDs eles estão polarizados diretamente, né? Tem o resistor para limitar a passagem de corrente, né? Para ficar com a tensão que sobra, né? Então eu tenho lá positivo, né? Resistor, positivo do LED, negativo, né? Mesma coisa para o C, positivo, resistor, positivo do LED, negativo, negativo do circuito. Então, eles estão polarizados diretamente, consequentemente, esses LEDs vão acender. É verdade que eu tenho que calcular um resistor de maneira que esses LEDs, a corrente que vai passar por esses LEDs seja de 10 a 20 mA. Então está aí o exemplo do número 1 do display de 7 segmentos catodo comum. Vamos fazer mais um exemplo. Neste exemplo nós vamos fazer com que apareça o número 7 no display. Então vamos lá. Display anodo comum. Então vou fazer o procedimento desde o começo. Desculpa, catodo comum, né? O anodo a gente vai ver na sequência. Então display catodo comum. Então ele é negativo 3,8, que são os pinos de comum. Então quer dizer que eu vou ligar o pino 3 ou o pino 8, não precisa ser o pino 8, eu ligo o que eu quiser, ou 3 ou 8. Né? Se eu ligar os dois também não tem problema, eu só não posso ligar um no positivo e outro no negativo. Então nesse caso aqui eu vou escolher ligar o 8 no negativo. Então vou pegar aqui o 8, ó, e vou ligar ele no negativo. Ó. Representei aqui o 8 no negativo. Coloquei aqui então o símbolo de GND. Bom, o que eu vou fazer agora? Quem eu quero acender? Eu quero acender então, para aparecer o 7 eu tenho que acender o A, o B e o C. Pois bem, então eu vou lá. Quem é o meu A? O meu A, ele é o pino... vamos começar aqui pelo C. Né? O C é o meu pino 4. Tá? Coloquei aqui um resistor no 4. Então eu vou pegar aqui esse 4, né, para acender o 6. Então eu vou ligar ele aonde? No oposto que eu liguei no comum. Então se eu liguei o comum no negativo, o 4 eu vou ligar no positivo usando o oposto, usando o resistor. Então está aqui com um resistorzinho, liguei no VCC. Se eu vou ligar separado, eu vou ligar todos eles separado para ficar mais fácil. Qual é o outro? O outro eu vou ligar o B. Então está aqui o B. Já liguei o C. Eu vou ligar o B agora. Então, cadê o meu B aqui? Está aqui. Opa, esse aqui não. Deixa eu só apagar esse aqui. Então eu vou ligar agora o meu B. Então, para ligar o meu B está no pino 6. Então, se ele está no pino 6... vou colocar aqui, vou pegar o meu 6 e vou
ligar aqui no resistor, ó, liguei no resistor e ligo na polaridade oposta do que está no comum. Então liguei aqui no VCC também. E o 7, que é o A. O A, pino 7, vou pegar também, vou ligar no resistor positivo, tá? Sendo que esses dois caras aqui são o VCC, tá? VCC tanto para esse quanto para esse daqui, ó. Então tá aqui VCC e VCC. Então, pessoal, tá aí, ó. Esse cara vai acender o 7. Então, mais uma vez, é cátodo comum? Então, ele é negativo 3,8. Pega o 3 ou o 8, liga direto no negativo, sem resistor. Quem eu quero acender, liga no oposto os segmentos que você quer que acenda, né, para formar espacialmente o número que você quer. Liga através de um resistor no oposto que você ligou no comum. Então, tá aí, vai aparecer o 7. Tá? Da mesma forma, né, aqui, né, na parte de baixo, se eles estivessem todos lado a lado, só que ele não estaria no formato do 8. Eu pegaria o meu comum, ligaria ele no negativo, né, e aí o segmento ABC, eu estaria ligando todos eles no VCC. Então, é como se eu fizesse isso aqui, né? Tanto o A com resistor, o B com o resistor, e aí não tem jeito, eu tenho que colocar um resistor para cada um, né? E o C, aqui sim eu posso juntar todo mundo e representar que aqui eu tenho uma ligação em VCC. Então essa ligação aqui ela é de VCC. Mas na verdade aqui é só para mostrar que é a mesma coisa, tá? Porque fica mais lógico, mais fácil de enxergar, né? Porque você tem aqui o positivo indo para o resistor para o positivo do LED e o negativo do LED no negativo da fonte. É o que está acontecendo aqui. Então realmente esses LEDs eles vão acender. Legal? Bom, agora eu quero pedir para que você faça esse exercício, né, para você ligar os displays cátodo comum abaixo, de forma que apareça o número 25. Então são dois displays aqui, né, e eu quero que apareça o número 25. Tá? E você vai representar aí os resistores aonde for necessário. Tá? Então na dezena, o que está à esquerda você vai colocar o 2, o que está à direita você vai colocar o 5, para que ele forme o número 25, levando em consideração que eles são cátodo comum. Aqui, para facilitar, eu coloquei dois barramentos. Tá? Eu coloquei um barramento de VCC e GND em cima. Então, quando você quiser positivo, você vai até o VCC. Quando você quiser negativo, você vai até o GND. Eu coloquei também embaixo. Quando você quiser positivo, você vai até o VCC. Quando você quiser negativo, vá até o GND. Copie, tá? Faça no seu caderno, né? E na sequência, dá uma pausa nesse vídeo e na sequência eu volto com a resposta desse exercício. Muito bem, tinha deixado o exercício para você ligar os displays cátodo comum abaixo de forma a aparecer o número 25. Então represente os resistores quando necessário. Vou só aumentar aqui a tela para ficar melhor para nós. Então tá aqui, olha, é o 25. Então quando esse cara aqui, o da esquerda, estiver, ele vai ser o 2, né? Então vou aqui só para a gente poder representar. Então eu quero acender esse segmento, eu quero acender esse segmento aqui, né, que é o B. Então eu vou querer acender o A, o B, o G, né, o segmento G, o segmento E, né, vou acender o segmento E, e o segmento D nesse display aqui. Tá aqui, ó. Então, para formar o 2, né?
E no outro display, né, para formar o 5, então eu vou acender o A, né, vai acender o A, o F, né, vou acender aqui esse F também, vou acender o G, vou acender o C e vou acender o D. Tá aí, ó, formei o 5, tá? Então agora nós vamos fazer essas conexões todas aí. Então, primeira coisa, vou conectar o comum. Então, se ele é cátodo, negativo, comum, 3 e 8. Então, vou ligar o 3 ou o 8 no negativo. Então, vamos ligar aqui, ó. Vamos ligar o pino 8 no GND, né? Negativo comum, liguei ele no GND. Então vamos lá, agora vamos ligar o segmento A, né? Vamos pegar aqui o A, vamos ligar ele no resistor, e do resistor eu vou ligar no oposto que eu liguei no comum, eu vou ligar no VCC. Depois eu vou pegar aqui o segmento B, também com resistor, vou ligar no oposto, que é o VCC, no oposto do comum. Lembrando que o comum vai sem resistor. Depois vou pegar aqui o segmento G, né, com resistor, vou ligar também no VCC. Então o nome, né, do display ele vai só indicar para nós aonde que eu vou ligar o 3 e o 8. E os segmentos que eu quero acender vão no oposto. Agora eu vou ligar o E, né? O E vai através de um resistor no VCC, né? Que o VCC eu não preciso pular. E o segmento D eu vou pegar e vou ligar também no VCC. E o segmento, bom, então esse já tá ok, né? Liguei liguei o A, o B, o G, o E e o F. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora, o outro display, né? Eu vou fazer o formato do 5, então liguei aqui. Né? Eu vou ligar como eu liguei a dezena aqui, o 2, no 8, né? E esse aqui eu vou ligar no 3. Então, liguei aqui o 3 no GND. Então, vamos começar a ligar os segmentos. Então, está aqui o segmento. Através de um resistor, eu vou ligar também no VCC. Liguei aqui no VCC. Outro resistor, vou ligar também no VCC. Esse já seria para o segmento F, né? Então, liguei aqui o F, liguei também o A. Agora eu vou ligar o G, né? O G, liguei aqui no VCC. Eu vou ligar o C, liguei o C no VCC. E vou ligar o D no VCC. Acabou, né? Tá aí. Então, esse é o 5. Então, ficou o 25, né, do nosso exercício, tá? Então, espero aí que você tenha acertado aí. Essa é a ligação, dá uma conferida com o que você fez. Se você não fez, faça. É importante, né? Assim como importa as lógicas, você precisa praticar para poder aprender, né, os itens aqui que nós estamos estudando. Então esse é mais um item que você precisa começar a praticar para você aprender. Bem, feito isso, então nós estudamos dos dois tipos, nós estudamos o display de 7 segmentos cátodo comum. Agora nós vamos estudar o outro, que é o display de 7 segmentos anodo comum. Então vamos dar uma olhada nele.
Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Só que esse é um display de 7 segmentos anodo comum. O que vai mudar? Anodo. Anodo significa positivo. E comum. Comum significa 3 e 8. Quer dizer que agora eu vou enxergar o seguinte, que nos pinos 3 e 8, né, nós vimos que eles estão aqui interligados, né, eu tenho aqui o meu 8 e o meu pino 3, eles estão interligados, e quem vai estar ligado a ele também? Eu vou ter quem? Os anodos dos LEDs que estão internamente. Então aqui, ó, o anodo do A, o anodo do B, o anodo do C, o anodo do ponto, o anodo do D, o anodo do E, o anodo do F, posso colocar aqui junto, que está ali no 8, e o anodo do G. Então todos os positivos estão interligados. Sobrando para quem? Sobrando para o outro lado, para o negativo, para o catodo, estar ligado aonde? Estar ligado no pino, né, de controle. Então aqui o E vai estar ligado no 1. O D vai estar ligado no 2. O C está ligado no 4. O ponto está ligado no 5. O B está ligado no 6. Tá? Eu estou seguindo aqui a tabelinha, tá? A tabela de pinagem. Então, como que eu sei que o B vai no 6? Ó, o B vai no 6. Tá? O A vai no 7. Então, está aqui o A no 7. Né? O F, né, vai no 9. F no 9. E o G, ele vai no 10. Tá aí. É isso que eu tenho dentro do display de 7 segmentos anodo comum. Só para você entender como ele funciona. Isso se eu esticasse ele, né? Se eu colocasse eles lado a lado, eu teria isso daí. Aqui a representação de todos os anodos interligados e ligados no comum, que é o pino 3 e no 8. E cada um aqui, A, B, C, D, E, F, G e ponto, ligados nos pinos que você controla, né? O A no pino que controla o A, que, por exemplo, é o pino 7. Tá? Então, assim, funciona com uma lógica invertida em relação ao display catodo comum. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Né? Acho que com o exemplo fica mais fácil, até porque, pessoal, esse desenho que eu fiz aqui, ele não é um desenho que a gente vai precisar dele. Né? É só para a gente entender como que está arranjado, né, internamente esse display. Então o que a gente precisa saber, o que como um técnico você precisa saber, é como que eu faço para acender o número 1, como que eu faço para acender os números de maneira geral, né, porque aí vai depender do funcionamento. Então vamos lá, voltar aqui na minha caneta. Então vamos lá, para mostrar o número 1. Então se é um display anodo comum, quer dizer que anodo significa positivo, comum quer dizer 3 e 8. Então o que eu vou fazer agora? Bom, se ele é um display anodo comum, eu vou procurar um comum e vou ligar no positivo, que é isso que o nome dele está falando para mim. Né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o 8, tá? Pino 8, ó. Vou ligar ele no positivo, ó. Tá aqui, ó. Liguei o 8, que é um comum, no VCC. Beleza, ó. Fiz a função anodo comum, ou seja, comum no positivo, sem resistor. Quem eu quero acender? O B e o C. Tá aqui o B e tá aqui o C. Aqui o C. O B e o C, que são quem eu quero acender, eu vou ligar aonde? Através de um resistor no oposto que eu liguei o comum. Então, quem é o B? O B é o pino 6.
Então eu vou pegar aqui o meu pino 6, né? Vou ligar com um resistor, né? E vou... tem até um resistor aqui. Deixa eu já usar esse resistor do próprio programa. Deixa eu apagar aqui esse que eu fiz para usar aquele resistor. Então, aqui eu vou pegar a borracha, vou apagar essa ligação para poder ligar então o 6 ao resistor. Então tá aqui 6 no resistorzinho, né? No resistor, e a outra ponta do resistor eu vou ligar no negativo, ó. Tá aqui, vou ligar no GND usando o resistor, tá? Então são os caras que eu quero acender. E o outro é o 4, né? Porque o 4 é o C, esse foi o B. Agora eu vou fazer o C, que é o 4. Então tá ligado aqui, ó. E aqui vai direto pro negativo, ó. Tá aqui o negativo. Então dessa forma vai aparecer o 1 no display, né? Então eu vou mostrar o 1. Vamos fazer mais um caso de anodo comum, tá? Então, repetindo, né, o que nós fizemos. Anodo comum. Então, o que quer dizer anodo comum? Positivo, 3, 8. Eu pego o 3 ou o 8 e ligo no positivo direto. Quem eu quero acender, de acordo com a localização, eu ligo no oposto que eu liguei no comum, usando um resistor. Então, vamos fazer agora para o 4. O 4, né, eu tenho lá, é um display anodo comum. Então, vamos marcar aqui em cima. Anodo comum, então ele é um positivo, né, 3 e 8. Então eu vou pegar o pino 3 ou o pino 8 e vou ligar diretamente no positivo. Vou pegar aqui, ó. Esse eu vou ligar o pino 3. Vou pegar o 3 aqui e vou ligar no VCC. Então tá aqui no VCC. Liguei o comum direto no VCC, porque ele é anodo comum. Quem eu quero acender vai para o negativo. Então, o primeiro que eu vou ligar aqui, ó, no 10 é o G. Vou fazer aqui o G. Então, eu vou pegar o 10 e vou ligar aonde? No negativo. Esse cara aqui vai pro negativo. Vou fazer até para cá o símbolo de negativo. Então, foi pro negativo. Beleza. Agora, o próximo que eu vou ligar vai ser o 9. O 9 é o F, né? Então, liguei o G, agora eu vou ligar o 9 também no negativo. Está aqui o 9, que está representando o F. O F. E o próximo, que vai ser o B, né? Liguei o B, também vai para o negativo. Então está aqui o B para o negativo. E faltou o C, que vai estar lá embaixo, que vai para o negativo. Está aqui o C, que vai para o negativo também. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Vai aparecer o 4 nesse display, tá? No caso, se fosse o 8, se fosse o 8 eu ligaria todos menos o ponto, né? E se fosse 4, alguma coisa, eu acenderia o ponto, pegaria o 5 e ligaria ele com o resistor para o negativo. Tá aí o 4, então, nesse exemplo que nós vimos. E eu gostaria agora de propor para você um exercício, tá? Imaginando que esses dois displays são displays anodo comum, né? Eu quero que apareça nesses displays, eu estou pedindo para que você faça o exercício de maneira a aparecer no display o número 1,7. Tá? O ponto que você vai usar
é o ponto que está entre o 1 e o 7. Tá? Eu não vou dar muita dica não, você vai pensar um pouquinho, né? Dá uma pausa nesse vídeo, né? Considere então que esses displays agora são anodo comum, pensa no anodo como positivo, pensa no comum como 3 e 8, tá? Então você vai fazer esse exercício, pausa esse vídeo, faça esse exercício, na sequência eu venho com o resultado, tá? Venho com a resposta. Muito bem, vamos fazer a resolução, né? Era para você ligar os displays anodo comum abaixo de forma a aparecer o número 1,7 e assim representando os resistores quando necessário. Então vamos para a correção. Então eu vou pegar o primeiro display, vou ligar o comum dele, vou ligar aqui o pino, pode ser o 3 ou pode ser o 8, né? Lembrando que ele é um display anodo comum, né? Se ele é um display anodo comum, né? Nós vamos pegar aqui, nós temos o pino 3 ou o pino 8, né? O anodo, né? Ele vai ter que ser ligado no positivo, então anodo significa positivo, comum significa 3 ou 8, né? Pino 3 ou pino 8, então eu peguei aqui o pino 8, né? Peguei o pino 8 e liguei ele no VCC, tá? Liguei ele no positivo, né? Você sabe que o VCC é o positivo. Muito bem, agora vamos ligar os pinos, né? Então eu vou começar aqui com o segmento B, né? Então ligando o segmento B, esse eu vou ligar através de um resistor no negativo, beleza? Tá aqui ligado. Agora eu vou ligar o segmento C no negativo também. Então vou pegar aqui o negativo, segmento C, esse vai para o negativo. Vou pular aqui o positivo e vou ligar no negativo. Depois eu vou ligar, agora eu vou ligar o ponto, né? Já vou aproveitar para ligar o ponto, porque ele é 1,7, né? Então liguei o segmento B, o C, agora eu vou ligar o ponto para representar essa vírgula, né? Para representar esse ponto. Então está aqui com o resistorzinho para representar para ligar no GND, para representar justamente que eu estou fazendo esse ponto. Então assim, eu não preciso de um display, né? Há quem pense que se eu preciso do ponto, eu preciso de um display para fazer o ponto, um para fazer o 1, um display para fazer o ponto e um display para fazer o 7. Mas não, só tenho 2 displays. E você usa o ponto com o display, sempre com o display da esquerda, com o display de maior significado. Bom, agora no outro display eu vou, como no primeiro eu liguei o comum no VCC do pino 8, esse aqui eu vou ligar no pino 3. Então liguei no VCC e quem eu quero acender eu vou ligar no oposto. Então o 7 eu vou ligar aqui o A, né? Então o A, que é o pino 7, vai para o resistor e o resistor vai para o GND, né? Porque é no oposto que eu liguei no comum. Depois eu vou ligar agora o pino B, então liguei aqui também no VCC, pino C, o segmento C, que é o pino 4. Então vou pegar aqui o pino 4 e vou ligar no GND. Então está aqui no GND. Certo? Tá aí então o 7, então ficou 1.7, 1,7. Espero que você tenha acertado. Se você não acertou, volte, verifique onde você errou e tire suas dúvidas. Bom, e agora a gente vai ver como que a gente faz para testar o display, como que a gente faz o teste do display, né? E esse teste prático, ele ocorre de duas formas, tá? Ele ocorre, primeiro, se eu quero saber se um display ele é catodo comum ou se ele é anodo comum. Então eu achei um display, quero saber se ele é catodo ou se ele é anodo.
como que eu faço. E o outro teste é para justamente verificar se os LEDs do display estão funcionando. Então, a primeira, né, para verificar se ele é catodo ou anodo, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o multímetro. Esse multímetro, eu vou usar ele na escala de diodo. Coloco uma ponta no pino 3 ou no pino 8 e a outra em qualquer outro segmento. Então, uma ponta vai no pino 3 ou no pino 8 e a outra ponta do multímetro vai em qualquer outro segmento. Eu vou verificar se esse segmento acende. Se ele acender, eu vou verificar qual a polaridade da ponta de prova que está no comum, que está no pino 3 ou no 8. Porque aí eu vou saber qual é a polaridade do meu comum. Se for a ponta positiva, se for a vermelha, significa que ele é anodo comum. Se for a ponta negativa, significa que ele é catodo comum. Mas isso serve só se um segmento acender. Se ele não acender, o que eu faço? Eu inverto. A ponta que eu coloquei no 3 e 8 eu coloco no segmento. E a ponta que eu coloquei no segmento eu coloco no 3 e 8. Aí ele vai acender. Porque se ele não acender é porque o display está queimado totalmente. O barramento do 3 e do 8 ele está desconectado. Então dessa forma fica fácil. Eu vou mostrar na prática como isso vai ficar. Tá? Então, essa é uma forma que nós temos para saber se ele é catodo ou se ele é anodo. Então, eu vou repetir. Eu pego o multímetro, coloco na escala de diodo, pego uma ponta, né, coloco no 3 ou no 8. E a outra eu coloco em qualquer outro segmento. Se acendeu, eu vou verificar qual a polaridade da ponta de prova que ficou no 3 e no 8. Ou seja, a polaridade da ponta de prova que ficou no comum. Se essa polaridade for positiva, ou seja, é o vermelho do multímetro, né, o cabo vermelho, significa que ele é anodo comum. Se for o negativo, se for o cabo preto, significa que ele é catodo comum. Vamos observar aqui nesse display. Então aqui esse é um displayzinho, um dos básicos aí que a gente normalmente utiliza. Vou pegar um multímetro bem simples, tá? Vou pegar esse multímetro, vou colocar na escala de diodo, que normalmente é próxima à escala de continuidade, tá? Tá aqui na escala de diodo. Beleza, agora eu vou fazer a verificação do display. Então eu vou pegar aqui essa ponta preta, que é o negativo, e vou colocar aqui posso colocar aqui no 3 ou posso colocar no 8, né? Nesse caso, essa ponta negativa poderia ser também na parte de cima, tanto faz, né? É importante que seja no 3 ou no 8. Tá? Começando pela ponta preta, mas poderia ser também a vermelha. Enfim, peguei ela, vou colocar ela então encostada no 3. Vou medir agora qualquer outro. Peguei aqui o ponto. Acendeu. Como ele acendeu, né, colocando no ponto ou qualquer outro, estou aproveitando e testando ele completo. Né, consigo verificar todos os segmentos. Ó. Consigo verificar aqui o E, né, consigo verificar o D, ó, o E e o D. Aqui já verifiquei o ponto. Né, posso verificar a parte de cima. Né, para verificar a parte de cima, vou colocar agora o negativo no 8, né, que é o do meio, né? E aí eu consigo verificar os outros dois. Então assim eu estou verificando o quê? Eu estou verificando se todos os segmentos estão acesos. Mas aí, esse display, ele é anodo comum ou ele é catodo comum? Bom, o preto, né? O preto nosso multímetro é o negativo. Então, se ele está no comum, ele acendeu, né, com ele no negativo, né? Se ele acendeu o segmento com o preto no comum, significa que ele é um negativo comum, ou seja, ele é um catodo comum. Então esse display aqui, o nosso teste, ele é um catodo comum porque é o negativo que está conectado no comum que fez ele acender. Tá? E aí a gente aproveita e consegue testar todos os segmentos. Então essa seria a segunda forma que nós temos. Né? Então da primeira forma, que seria para saber se ele é catodo ou anodo comum, e também verificar se os LEDs do display estão funcionando. Nessa parte dá para você saber
né? Se você colocou ali no ponto que era para acender o A, e se não acender o A, pode ser que aquele ponto esteja queimado, e é possível queimar só um segmento, tá? Um ou dois, é individual, não necessariamente todos os segmentos vão parar ao mesmo tempo, tá ok? E eu espero depois fazer essa prática juntamente com vocês em sala de aula, né? Em laboratório, aliás, né? Fazer essa prática no laboratório. Então tá aí a forma com que nós fazemos o teste do display, para verificar se ele é cátodo comum ou anodo comum, e também para verificar se os LEDs do display estão funcionando. Muito bem, essa foi a nossa aula sobre display de 7 segmentos. Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo, né? Tire suas dúvidas, também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Né? Não esqueça de fazer seus exercícios e mandar também para validar a sua presença. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!